Fala, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais um conteúdo, mais uma aula comigo? Bom, estejam prontos ou não, aí vou eu, tá certo? Então, olha só, a nossa aula de hoje é para falar de algo bem simples, mas que tem uma importância gigantesca na matemática, tá? Não só na matemática, aliás. A gente vai falar de plano cartesiano. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso no sétimo ano ou no oitavo ano, tá? Mas, como não é uma garantia, eu vou explicar com calma, como se fosse assunto novo para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em plano cartesiano, a gente está falando o seguinte: é um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ou sistema cartesiano ortogonal, ou simplesmente plano cartesiano, que é como eu gosto de chamar, como a maioria das pessoas por aí se referem, tá? Então, basicamente a gente vai usar mais esse termo aqui, plano cartesiano, tá bom? É um sistema de dois eixos, x e y, tá? Perpendiculares, ou seja, que formam 90 graus, que se cruzam no ponto O, chamado de origem. Esses eixos determinam os quadrantes 1, 2, 3 e 4. Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem que ilustra um pouco melhor isso para vocês entenderem. Em relação à nomenclatura, como eu disse, não precisa ficar muito estressado não, tá? Basicamente, plano cartesiano. O que acontece é o seguinte, é mais ou menos, a ideia do plano cartesiano é mais ou menos a ideia de latitude e longitude que vocês utilizam em geografia, né? Então, um ponto na Terra, né, ele pode ser identificado pela sua longitude e pela sua latitude, tá certo? A ideia é basicamente essa aqui. Outra maneira de pensar é quem já brincou de campo minado, ou, perdão, batalha naval. Quem já brincou de batalha naval pode já ter percebido que é uma ideia análoga. Que a batalha naval, você precisa também de duas coordenadas, né? Normalmente é letra e número, tudo bem? Quem não brincou de batalha naval, eu até recomendo. Dá uma olhadinha na internet para ver. Dá para improvisar em casa, caso você não tenha. Bom, seguindo aqui em frente, cada ponto no plano é determinado por um par ordenado de números reais x e y. Par ordenado. Par ordenado. Ou seja, você tem que respeitar uma ordem, tá bom? E nesse par ordenado, o valor de x sempre vem antes. Tá? Então sempre a gente vai seguir esse princípio aqui, xy. A origem O do sistema, associamos o par ordenado 0, 0, tá bom? Então, a origem é o ponto 0, 0. O eixo horizontal será chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical será chamado de eixo das ordenadas, tá? Então, horizontal, abscissas, vertical, ordenadas. Vamos lá para o próximo slide para a gente ver uma imagem para entender melhor isso aqui. Então, aqui, ó, esse é um plano cartesiano, tá vendo? Então, aqui eu tenho os dois eixos, o eixo horizontal, o eixo vertical. Eles são perpendiculares, né? Esses ângulos aqui ó, do meio são todos eles 90 graus. E aí eu tenho as marcações. O que é importante quando vocês trabalham com o plano cartesiano? Notem que aqui na minha imagem, aqui é o zero, né? Aqui no meio, aqui é a origem, tá vendo? É esse ponto aqui onde está o laser, que é o zero. Do 0 para o 1, tem a mesma distância do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, assim por diante. Uma unidade de distância. O mesmo vale para o sentido negativo, menos 1, menos 2. O mesmo vale no eixo vertical. Então é sempre importante vocês trabalharem com um padrão, vocês tentarem colocar sempre os números a uma mesma distância uns dos outros. Claro que se você tiver uma régua, facilita. Se você não tiver uma régua, você consegue
ter no olho, pelo menos, ter uma noção e perceber se estão parecidos ou não, tá? Então, quanto mais próximo da perfeição, digamos assim, melhor. Tudo bem? Então, como eu disse, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Repare que os dois eixos, eles determinam 4 regiões. Aqui, onde está o meu cursor, primeiro. Aí aqui embaixo, uma terceira região e aqui uma quarta região. Essas regiões são os quadrantes, tá? Os quadrantes a gente vai começar contando desse daqui onde está o meu cursor. Esse aqui é o primeiro quadrante. E vamos girar no sentido anti-horário, tá bom? Então aqui, ó, primeiro quadrante, ou quadrante 1. Nesse quadrante, o x é positivo e o y também é positivo. Ou seja, qualquer ponto que eu marque nesse quadrante, uma coisa eu vou ter certeza. O x daquele ponto, a abscissa daquele ponto e a ordenada daquele ponto serão números positivos. Ora, por um motivo óbvio. O primeiro quadrante ele fica na direita. E na direita, qualquer x é positivo. E ele fica em cima. E em cima, qualquer y é positivo. Aí aqui agora, onde está o meu cursor, eu tenho o segundo quadrante, ou quadrante 2. O segundo quadrante já está do lado esquerdo. Se ele está do lado esquerdo, o x aqui nessa região vai ser sempre um número negativo. Mas ele está acima, logo o y será positivo. Então, qualquer ponto localizado no segundo quadrante vai ter abscissa negativa e ordenada positiva. Agora, aqui embaixo do segundo quadrante, onde está meu cursor, nós temos o terceiro quadrante, ou quadrante 3. E note que nesse quadrante, tanto o x como o y são números negativos, tá bom? Então, qualquer ponto nesse quadrante vai ter abscissa ordenada negativa. De novo, por um motivo óbvio. O terceiro quadrante ele fica do lado esquerdo, então o x aqui com certeza é negativo. E ele fica na parte de baixo, então o y dele também é negativo. E o último, quarto quadrante, ou quadrante 4, ele fica do lado direito, então o x é positivo, mas ele fica embaixo, fica abaixo do eixo, logo o y negativo. Então, um ponto no quarto quadrante vai ter abscissa positiva e ordenada negativa, tá certo? Então, deu para entender legal essa parte aqui de quadrantes? Lembrando, esse aqui é o primeiro quadrante, onde x e y são positivos. E aí a gente vai girando no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide a gente vai ver como é que a gente marca um ponto no plano cartesiano. Beleza, eu já vi o que é quadrante, já vi o que é o eixo das abscissas, já vi o que é o eixo das ordenadas. Mas como é que eu faço para marcar um ponto no plano cartesiano? Então, aqui, ó, vamos lá. No plano cartesiano ao lado, marque os pontos. Aí aqui eu coloquei alguns pontos aleatórios. Aqui está o plano cartesiano. Vamos marcar esses pontos aqui. Vou marcar a mão livre aqui, tá? Então, caso dê uma diferençazinha aí, fica um pouquinho feio, me perdoe. Vou começar pelo ponto A. Lembrando que o primeiro valor sempre é o de x, o segundo valor sempre é o de y, tá? Então, pense assim, ó, o valor de x, que é o primeiro valor, ele vai te dizer quantas unidades o ponto está para a direita ou para a esquerda, tá? Se for positivo, ele vai estar para a direita, se for negativo, vai estar para a esquerda, tá certo? Já o y do ponto, ele vai te dar a altura, tá? Então, de altura ou profundidade, pense desse jeito. Se o y é positivo, o ponto vai estar para cima, né? Vai estar acima do eixo das abscissas, tá? Ou no primeiro ou no segundo quadrante. Se o y for negativo, vai ter profundidade, vai ser para baixo. Então, o ponto vai estar ou no terceiro ou no quarto quadrante, tá bom? Então, A é o ponto 3, 5. Então, o ponto A, ele está 3 unidades para a direita e 5 unidades para cima. Então, 3 para a direita, eu vou chegar aqui, ó,
e vou contar 1, 2, 3. Então, ele vai estar nessa direção. E ele ainda vai estar 5 unidades para cima, né? Então, eu vou aqui subir até o 5º andar. Logo, o ponto A ele vai estar aqui, ó. Na direção do 3. 3 para a direita e 5 para cima. Então, ele vai ser um ponto aqui, ó. Esse é o ponto A. Tá vendo? Repare, ele é um ponto que está 3 unidades para o lado direito e 5 unidades para cima. Ok? Então, no plano cartesiano, vocês têm que se preocupar com 2 deslocamentos. O deslocamento horizontal e o vertical. Vamos lá, ponto B. X é menos 2, Y 6. Então, menos 2, 2 casas para a esquerda, 6 casas para cima. Então, sai aqui do menos 2 e sobe 6 andares. Então, chegou até o 6. O ponto B vai estar aqui em cima, ó. É um ponto no segundo quadrante. Eis o ponto B. Então, ponto A já foi, ponto B já foi. Vamos ao ponto C. 1 com menos 4. Tá? Então, o ponto C, ele está 1 casa para a direita e 4 casas para baixo. Então, 1 casa para a direita e 4 para baixo. Então, vai sair aqui do 1 e vamos descer até o menos 4. É como se fosse no elevador ali o G4, né? O 4º subsolo. Então, aqui o ponto C. Então, o ponto C já foi. Ponto D. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, ou seja, 1 casa para a esquerda e 3 casas para baixo. Menos 1 e menos 3. 1 para a esquerda e 3 para baixo. Ele vai estar aqui, ó. Eis o ponto D de dado. Está aqui o nosso ponto D, tudo bem? Então, já marcamos os 4 primeiros pontos. Espero que, por enquanto, estejamos sem dúvidas, tá? Vamos lá para o próximo agora. Ponto E. Ah, esse aí tem um detalhe. Qual é o grande detalhe do ponto E? Reparem que aqui no ponto E, o x do ponto é 0. O que é que significa isso? X do ponto ser 0 quer dizer que o ponto nem está do lado direito, nem está do lado esquerdo. Ele vai estar bem aqui no meio, ó, em algum lugar no eixo das ordenadas. Tá bom, galera? Então, quando o x de um ponto é 0, aquele ponto nem vai estar para a direita, nem vai estar para a esquerda. Ele vai estar bem no meio, ou seja, ele vai estar no eixo das ordenadas, tá certo? O y do ponto é 4, então ele vai estar 4 unidades para cima. Então ele vai estar no meio e subindo 4 casas. Então eu vou chegar aqui ó, no meio e vou contar. Aqui é o 0. Então 1, 2, 3, 4. Ele vai estar aqui no 4. Ó. Eis o nosso ponto E. Certinho, tá vendo aqui? Então repito. Como o ponto E, o x desse ponto é 0, então depois eu vou colocar essa observação. Então, sempre que o x de um ponto é 0, o ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas, tá bom? Porque, repito, se o x é 0, o ponto nem está para a direita e nem está para a esquerda. Ele vai estar bem no meio. O mesmo raciocínio a gente vai utilizar aqui no ponto F, ou parecido, né? O x é menos 4, então vai ser 4 casas para a esquerda, só que o y é 0. Se o y é 0, quer dizer que esse ponto nem está para cima, ele nem pegou o elevador para subir e nem pegou o elevador para descer. Ele está no térreo. A única coisa que aconteceu com ele é que ele vai ter andado 4 casas para a esquerda. Então esse ponto F está no térreo. Ó. Ele nem subiu nem desceu, porque o y dele é 0. Ele vai estar 4 casas para a esquerda. Então o ponto F ele vai estar aqui, ó. Olha ele aqui bonitão. Ponto F vai estar no menos 4, tá certo? Então, foi aí o ponto F. Fica essa observação, tá?
Quando o x do ponto é zero, então, se o x do ponto for igual a zero, o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, sempre que o x for zero, o ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas. Agora, se o y do ponto for zero, aí o ponto pertence ao eixo das abscissas. Ok, galera? Então, ficar atento a isso aí na hora de marcar os pontos. Eu vou repetir, tá? Quando o x de um ponto é zero, que foi o que aconteceu com o ponto E, olha ele aqui. Quando o x de um ponto é zero, esse ponto vai estar localizado em alguma parte do eixo das ordenadas. O x igual a zero, o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Ele vai estar em algum lugar dessa reta. Agora, quando o y do ponto é zero, que foi o que aconteceu com o ponto F, o ponto vai pertencer ao eixo das abscissas. Olha ele aqui, ponto F, no eixo das abscissas. Ok? Então, ficar atento a isso. O ponto A é um ponto do primeiro quadrante, ponto B, segundo quadrante, ponto C caiu aqui no quarto quadrante, ponto D está no terceiro quadrante. Os pontos E e F, eles não pertencem a nenhum quadrante, tá, galera? Isso é importantíssimo. Eles estão bem no meio. O ponto F está no meio do primeiro e do segundo quadrante. Então, eu vou dizer o que, professor, do ponto F? Se ele não está no primeiro quadrante, se ele não está no segundo quadrante, como é que eu vou colocar isso? Se eu colocou lá na prova, verdadeiro ou falso? Justifique. O ponto E pertence ao primeiro quadrante. Falso. Por quê? Então, quando o ponto estiver bem no meio, a gente diz que ele pertence, nesse caso aqui, o ponto E pertence ao eixo das ordenadas. Ele pertence ao eixo. Ele não pertence nem ao primeiro nem ao segundo quadrante. O mesmo se aplica ao ponto F. O ponto F não pertence ao segundo e nem pertence ao terceiro quadrante. O ponto F não está em cima do eixo das abscissas, então você vai dizer que ele pertence ao eixo das abscissas, ok? Vamos lá para outros exemplos. Aqui é de marcação de ponto. Vamos ver como é que eu posso cobrar também de outras formas. 2. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos A, 1, 3, B, menos 5, menos 5 e, em seguida, calcule a distância entre os pontos A e B. Então, está aqui o plano cartesiano. Vamos marcar os pontos dados na questão. Então, a questão quer que a gente marque os pontos 1 e 3. Então, x é 1, y é 3. Uma casa para a direita, 3 casas para cima. Está aqui. Então, esse é o ponto A. Ponto B, menos 5, menos 5. Então, menos 5 para a direita e... perdão, menos 5 para a esquerda, né? Então, no caso, 5 casas para a esquerda. Depois, 5 casas para baixo. Está aqui o ponto B. Menos 5, menos 5. Então, eu marquei os dois pontos, tudo bem? Agora, a questão que é a distância entre os pontos A e B. A distância entre os pontos A e B é como se eu pegasse uma régua e medisse isso aqui, ó. Não vai ficar perfeito, porque eu estou fazendo a mão livre, tá? Então, não vai ficar perfeito. A questão é que a gente calcule isso, que a gente meça isso daqui, ó. Tá bom? Tá, com a régua dá para fazer, beleza. Joinha. E sem a régua, como é que eu vou fazer? Bom, aí vai a estratégia, ó. Para poder fazer essa questão, eu vou precisar de uma figura geométrica que a gente já conhece. Eu vou trabalhar com um triângulo retângulo. Então, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou descer para fechar o triângulo. Eu vou descer aqui reto. E aqui eu vou fechar, ó. Vou completar para fechar o triângulo. Então, aqui é 90 graus. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. Vocês estão vendo? Apareceu esse triângulo retângulo. Pronto. Onde eu quero calcular isso? O tamanho de
AB. Eu vou usar o bom e velho Teorema de Pitágoras. Para quem não se recorda, Teorema de Pitágoras é a medida do cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado é igual à medida da hipotenusa elevada ao quadrado. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus e a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Então, nesse caso, a gente está querendo a hipotenusa. Logo, eu preciso saber a medida dos catetos. Como é que eu vou saber quanto mede cada cateto? Deixa eu botar uma letra aqui, C. Como é que eu vou medir o tamanho de AC? Ora, repara aqui, galera. O ponto A, vamos trabalhar com a altura, né? Porque AC está na vertical. O ponto A está na altura 3. O ponto C está na profundidade menos 5. De 3 até menos 5, quantas unidades nós temos? Lembra que a gente está trabalhando com geometria. Então, não estou pensando no negativo ou positivo. Eu estou pensando em distância. Então, de menos 5 até chegar em 3, são quantas unidades? 8. Eu tenho que subir 5 andares e depois mais 3 andares, ó. Agora, o mesmo eu vou pensar aqui, ó, na horizontal. De B até C. O B está no menos 5, C está no 1. Então, de menos 5 até 1, aqui na horizontal, quantas unidades são? 6 unidades. Pronto, já tem tudo que a gente precisa. Um cateto mede 6, o outro cateto mede 8. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, igual à hipotenusa que a gente não sabe, então vou chamar de x, x ao quadrado. Aí é só resolver a equação, beleza? Então, e aí a gente vai encontrar x igual a 10. Então, a distância entre os pontos A e B, 10 unidades. Aí tem um grande detalhe aqui, tá? Reparem que x ao quadrado igual a 100, teoricamente eu poderia também dizer que x é menos 10, né? Porque menos 10 elevado ao quadrado também dá 100. Porém, contudo, todavia, nós estamos falando em distância. A gente está falando da distância do ponto A para o ponto B. Distância não pode ser negativa, tudo bem? Então, por isso que eu nem considerei a hipótese do menos 10, botei apenas x igual a 10. Então, uma questão um pouco mais elaborada aí, que a gente precisava primeiro fechar o triângulo retângulo para depois poder aplicar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas fica essa dica. Sempre que vocês precisarem saber a distância entre dois pontos, vocês podem fechar o triângulo retângulo e trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Tem fórmula para calcular isso, mas eu acho que não é o momento de vocês se preocuparem com essa fórmula. Vocês vão estudar isso mais à frente depois, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Então, não vejo necessidade de passar para vocês a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Mas fiquem sabendo que existe e que no momento certo vocês vão aprender. Por enquanto, o meu conselho de amigo e professor é que vocês trabalhem sempre com o Teorema de Pitágoras. É só ter cuidado para fechar o triângulo retângulo de maneira correta. Vamos para o próximo exemplo. Sabendo que o ponto 2, 9 menos 3A, pertence ao eixo das abscissas, determine o valor de A. Ora, nós já conversamos sobre isso uns 2 slides antes. Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, uma coisa eu tenho certeza. Esse ponto ele está... Deixa eu desenhar aqui, ó, só para a gente ver. O eixo das abscissas é o eixo X, não é isso? Então o ponto ele está em algum lugar aqui do eixo X. Se ele está em algum lugar do eixo X, é porque a ordenada desse ponto, o y desse ponto é 0. Porque o ponto nem está em cima, nem está embaixo, está bem no meio. Se ele está bem no meio, é porque com toda certeza o y dele é 0, ok? Então pronto. Agora ficou fácil. Quem é o y desse par ordenado? Ora, aqui é x, isso aqui tudo é o y. Então, basta a gente montar uma equação. 9 menos 3A é igual a 0. 9 é igual a 3A.
3 igual a A. Pronto. Então, o valor de A igual a 3. Tranquila a questão. De novo, sabendo a teoria, torna a questão fácil e prática. Então, tem que lembrar disso. Quando o ponto pertence ao eixo das abscissas, é porque a sua ordenada é 0. E também vale o contrário. Quando o ponto pertence ao eixo das ordenadas, é porque a sua abscissa que é 0. Tudo bem? Vamos para o penúltimo exemplo. Sabendo que o ponto 3W menos 15, 4 menos 3W, pertence ao terceiro quadrante, determine o intervalo dos possíveis valores reais de W. Pertence ao terceiro quadrante. Quais são as características de um ponto no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, eu sei que o x é negativo e que o y também é negativo, tá? Vamos fazer de novo aqui o esboço rápido. Primeiro quadrante, sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ele fica na esquerda, o terceiro quadrante fica na esquerda, por isso que o x é negativo, e ele fica embaixo, então por isso que o y também é negativo. Então a gente tem isso, tanto o x quanto o y são negativos. Então agora eu vou pegar o x e o y e vou colocar menor que zero. Então x, 3w menos 15 é menor que zero. 3w é menor que 15, w é menor que 5. Resolvi a primeira parte. Agora a mesma coisa com o y. 4 menos 3w é menor que zero. Menos 3w é menor que menos 4. Tem que multiplicar por menos 1 aqui. Aí lembrem, na inequação, quando multiplica por menos 1, inverte o sinal. Então, o que era menor que vira maior que. Então, 3w é maior que 4. W é maior que 4 terços. Ora, a gente está falando de número real, valores reais de W. Eu encontrei duas respostas, que W é menor que 5, ou seja, por esse daqui, W é qualquer número antes de 5, antes do 5. E nessa daqui eu estou dizendo que W é maior que 4 terços, ou seja, W é maior que qualquer número após o 4 terços. Mas eu preciso de uma resposta única, porque para o ponto pertencer ao terceiro quadrante, x tem que ser menor que zero e y tem que ser menor que zero. As duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Então aqui, W tem que ser menor que 5 e W tem que ser maior que 4 terços. Vou fazer aqui na reta só para vocês entenderem. Então, W menor que 5. Aqui está o 5. Menor que 5 é antes, é do lado esquerdo. Maior que 4 terços. Então, aberto, 4 terços, maior para o lado direito. Então, eu quero o que entre esses dois conjuntos? A união ou a interseção? Ora, o I passa a ideia de coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo, correto? Se eu quero que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, qual das operações entre intervalos, entre conjuntos, que passa essa ideia de tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo? É a interseção. Então, eu tenho que fazer a interseção, ou seja, o que é que eles têm em comum? Que é de 4 terços até chegar no 5. Então, o intervalo com os possíveis valores de W é o intervalo de 4 terços aberto até 5 também aberto. Essa é a resposta. Tá bom? Então, lembrar que quando tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, que é esse caso, a gente vai usar I, ou seja, interseção. Se fosse ou, a gente faria união, tá? Porque o ou passa a ideia que uma coisa pode acontecer ou a outra.
não necessariamente as duas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos para o último exemplo. Dados os pontos A, B e C, determine a área do triângulo ABC. Então, vou ter aqui um plano cartesiano. Vamos marcar os pontos e depois fazer a área do triângulo, tá certo? Então, ponto A, 2 menos 1. 2 para a direita, 1 para baixo. Então, ponto A está aqui. 2 para a direita, 1 para baixo. Esse é o ponto A. Ponto B, menos 3, menos 1. Menos 3 para a esquerda, né? Então, menos 3, a gente vai andar 3 para a esquerda e 1 para baixo. Então, ponto B vai estar aqui. Não ficou tão legal por conta da posição dos números, né? Mas espero que dê para vocês visualizarem aí direitinho. Esse é o ponto B. Ponto C, 0, 5. Ó, x é 0. Se x é 0, o ponto C vai estar no eixo das ordenadas. A abscissa dele é 0. Se a abscissa dele é 0, ele vai ter algum lugar aqui no meio, ó. 0, 5. Então, ele está no meio e está 5 casas para cima. Então, ele vai estar aqui no 5, ó. Eis o ponto C. Vamos fechar o triângulo? Então, eu quero a área do triângulo ABC. Então, vou fechar aqui. Não vai ficar perfeito, repito. Vocês sabem que eu estou fazendo a mão livre. Então, perdoem possíveis imperfeições. Mais ou menos isso, tá? O triângulo ABC. Vou desenhar ele aqui do lado só para a gente poder pensar em tamanhos. Tá? Aqui é A, B, C. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo, a gente vai aplicar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, eu preciso saber quanto mede o segmento AB. Então, de A para B, qual é a distância? Ora, A está 2 casas para a direita, correto? Ó, A aqui, 2 unidades para a direita. Por sua vez, B está 3 unidades para a esquerda, porque B está no menos 3. Então, daqui para cá, qual é a distância total? 5 unidades. Então, a base do meu triângulo mede 5 unidades. Agora, eu preciso da altura dele. Ou seja, eu preciso saber daqui de baixo até aqui em cima quantas unidades tem. Ora, fica fácil. O ponto A e o ponto B estão aqui no menos 1. Vamos pensar assim, está no andar menos 1. Um andar abaixo do térreo. O ponto C está no 5º andar. Está 5 andares acima do térreo. Ora, quantos andares eu tenho que percorrer? Do menos 1 até o 5º? 6 andares ao todo. Então, a altura desse triângulo, 6. Fechou. Já tem uma base, já tem altura, dá para calcular a área. Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Simplifico 2 com 6. 5 vezes 3, 15. Então, a resposta, 15 unidades de área. A gente coloca assim, 15 unidades de área, porque a gente não disse em nenhum momento se é centímetro, se é metro, o que é. Então, a gente coloca unidade de área, que pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, qualquer unidade de área, tá certo? Então, eu espero que tenha dado para entender aí um pouquinho sobre plano cartesiano, tá? É algo simples, mas ao mesmo tempo tem suas dificuldades, então requer atenção e cuidado, tá bom? Façam atividades que eu irei postar, pratiquem e em caso de dúvida é só perguntar, estou à disposição, tá certo? Aquele abraço, fiquem bem, bom estudo, valeu, até mais.